boa noite a todos. É uma grande honra, nesse mês das mulheres, a gente realizar esse painel e eu ter o privilégio de mediar essa discussão, esse bate-papo com mulheres fantásticas, que eu admiro muito, que são inspiração para o meu dia a dia e que tenho certeza que para muitas outras mulheres também que trilham essa jornada empreendedora. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui hoje, tendo essa discussão sobre os principais desafios e oportunidades de como é empreender sendo mulher, né? Porque a gente sabe dos desafios que já temos ao empreender sendo mulher, tem alguns outros desafios adicionais, e a ideia é a gente trazer um pouco dessa discussão aqui nesse painel. Então, fiquem à vontade, quem quiser trazer suas questões para essas mulheres maravilhosas, a gente vai conduzindo aqui para que a gente possa ouvi-las, né, e ter um pouquinho dessa experiência compartilhada. Então, a todos sejam muito bem-vindos, nossos painelistas, nossos participantes que estão chegando aqui conosco, e eu dou as boas-vindas mais uma vez a essas mulheres, começando, né, pela Renata Horta, uma grande parceira de longa data, que nesse mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, né, mostrou para a gente um dado que chamou a atenção, foi divulgado recentemente, que a participação feminina no mercado de tecnologia cresceu 60% nos últimos 5 anos no Brasil, passando de 27,9 mil mulheres para 44,5 mil em 2020, né, segundo dados do CAGED. E na intenção de inspirar o público feminino diante deste cenário, a bússola do portal Exame listou 12 mulheres especialistas de diferentes empresas que desenvolveram relevantes projetos ligados à área de tecnologia e inovação nos últimos anos. E uma dessas líderes e fundadora é a Renata Horta, que foi um desses destaques. Então, parabéns, Rê. Queria que você contasse um pouquinho da sua jornada, quem é a Renata, e sobre esses projetos ligados à inovação e tecnologia que você está à frente. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Oi, Jana, muito obrigada. Assim, é um prazer enorme estar aqui, né? Assim, hoje em dia é difícil participar de eventos, mas eu fiz questão. Eu gostaria muito que esse tivesse sido presencial, né? Porque eu ia querer sair com vocês depois para tomar uma, bater um papo, porque assim, tantas histórias tão interessantes, né? Algumas de vocês eu já conheço, mas então é um grande prazer estar aqui. Poxa, essa lista, ela foi interessante, assim, para o momento de carreira que eu estou, né, a Jana conhece, a Trops está prestes a completar 10 anos, né, mas eu comecei em 2005, no Instituto Inovação, então, desde essa época, eu tenho trabalhado com a inovação em diferentes contextos, mas sempre desenvolvendo pessoas para trabalhar a inovação tecnológica. Então, já realizei programas premiados de desenvolvimento do empreendedorismo tecnológico na universidade, por exemplo, com pesquisadores de mestrado e doutorado, dando, assim, oportunidade de perceber que empreender é uma oportunidade de carreira, não só seguir como professor universitário. E isso gerou patentes, gerou startups, enfim. Outros programas corporativos, onde a gente desenvolve inovação dentro das empresas, né, através do intraempreendedorismo. Então, com o tempo, eu fui me especializando muito em processos comportamentais que favorecem a inovação, porque ela só acontece através das pessoas, né? Então, por trás de tudo, por trás, tem algumas coisas que são mais fáceis de perceber, né? Um processo de ideação, o Design Thinking vem trazendo muito isso, né? O Design Thinking a gente começou a trabalhar em 2010, então, antes disso, a gente já trabalhava um pouco de como tornar mais sistemáticos os processos comportamentais que favorecem a inovação. Com isso, a gente estudou bastante sobre o comportamento empreendedor, né? A Tropos hoje tem um núcleo de pesquisa em parceria com a universidade sobre o comportamento empreendedor, lançou uma pesquisa pioneira sobre a saúde mental do empreendedor na pandemia, nunca tinha sido feita uma coleta de dados tão ampla dentro da academia sobre a saúde mental dos empreendedores no Brasil. E lá a gente fez, né, 2 fases, estudamos 2 anos seguidos, e aí a gente fez diferentes recortes, entendendo, inclusive, a saúde mental das mulheres que empreendem no Brasil, né? Então, assim, mais um dado pioneiro. E é claro que vocês já sabem o resultado dessa pesquisa, mas agora a gente tem um dado, né, para comprovar, para registrar o que a gente já percebe. Então, minha carreira é muito voltada para isso, eu sou psicóloga de formação,
fiz um mestrado em administração, depois fiz várias formações, fiz com Steve Blank, fiz com Mark Stickdorn, fiz com Jürgen Appel. Então, tenho, né, buscado trazer o que tem de melhor e desenvolver novas metodologias aqui no Brasil para fomentar o ecossistema e fazer com que a gente consiga correr atrás, né, do que a gente precisa para ter uma posição melhor aí no mundo, gerando inovação. Maravilha. E dentro dessa jornada maravilhosa da Renata, ela foi uma das responsáveis por trazer o Founder Institute para o Brasil e, no caso, para Minas Gerais. Então, muito obrigada, Rê, por ter trazido essa iniciativa para perto de nós. Hoje, eu estou como co-diretora, junto com o Miguel, com o Pedro, né? Agora também estamos trazendo outras pessoas conosco, Pedro Parreiras, também tem novidade por aí, outras pessoas chegando conosco. Em breve vocês vão saber e espero que em breve a gente possa ter esse encontro presencial, que a gente está precisando muito, né, desse convívio, um chopinho depois dos nossos encontros, para esse compartilhamento ficar cada vez mais gostoso. Então, muito obrigada, Rê. Indo um pouco mais, né, ao longo desse nosso painel, eu queria convidar para se apresentar também a Samila Dornelas. Existe um dado que diz que as mulheres representam 72% da classe farmacêutica, mas ainda estamos longe da igualdade no quesito de remuneração quando falamos de cargos de liderança. E essa nossa convidada maravilhosa, ela é graduada no Founder Institute Minas Gerais e tem se destacado ao entregar soluções na área de saúde, buscando melhorar a qualidade de vida de seus pacientes, e recebeu recentemente, né, nesse mês, homenagem do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais. E aí, Samira, mais uma vez te dou as boas-vindas, né? Você que representa a Farmi, essa empresa que tem crescido exponencialmente e recentemente recebeu investimentos, né? E que hoje tem um time incrível, composto majoritariamente também por mulheres ainda mais incríveis, inclusive em cargos de confiança. Queria que você contasse um pouco dessa sua história para a gente, por favor. Seja bem-vinda. Obrigada, fico sempre muito feliz, né, de participar aqui do Founder, onde de fato a nossa história começou a se materializar. Mas é isso, eu sou a Samila, sou mineira, sou de Belo Horizonte, sou farmacêutica pela UFMG, fundamos a Farmi com mais duas sócias, a Marina e a Luciana, que também são farmacêuticas. Na universidade a gente sempre focou muito, assim, aliás, né, falando de uma universidade federal, a gente sempre teve sempre foi muito fomentado ali, ou que a gente trabalhasse na área acadêmica mesmo, ou se tornasse funcionário público, né? Então, nunca teve esse fomento para o empreendedorismo, a gente teve que aprender muita coisa na marra, a gente teve que validar muita coisa na marra, assim como todo empreendedor, né, a gente tem que ser autodidata. Vocês estão me ouvindo bem ou tá? Bom, e durante a minha trajetória, no final da graduação, a gente começou a identificar esses gargalos, esses gaps no mercado da saúde, em diferentes cenários, e começamos a nos atinar, né? Opa, a gente consegue fazer mais, né? A gente consegue ir além do que a profissão define hoje. E foi bem ali no final, a gente estava entrando para o mercado de trabalho, que a gente conheceu o Founder, e foi um marco, né, na nossa história, porque acho que a gente começou com o pé direito, eu não me canso de falar isso toda vez que eu participo, porque até hoje na cultura da Farmi isso é muito forte. Isso o quê? Conhecer o cliente, né? Validar o mercado, conhecer ele extensivamente, de uma forma exaustiva, não interessa se está lidando com B2C, B2B, B2B, B2C, a gente aprendeu isso de uma forma bem enraizada ali no Founder, e até hoje a gente leva isso, mesmo que a gente abra novos canais, né? Mesmo que a gente abra novas fontes aqui de receita, a gente sempre se aprofunda ali para entender se de fato a gente está resolvendo uma dor, né? Então, foi muito legal essa construção, e depois a gente deu uma guinada mesmo, participamos de outros processos de aceleração, recebemos investimento, agora a gente está estruturando a empresa nas duas localidades, tanto Minas quanto São Paulo. Então a gente nasceu em BH, nossa sede é em BH, mas a gente abriu também uma unidade aqui em São Paulo, vai dar 1 ano e meio já. E é isso, o time de fato é composto majoritariamente por mulheres,
isso foi acontecendo, né? Não foi algo que a gente definiu como, né, algo que seria um caminho certeiro que a gente ia seguir, mas foi acontecendo naturalmente. Eu tenho muito orgulho de trazer esse dado, mesmo em frentes que hoje lidam, por exemplo, com ops, tecnologia, que a gente não vê tantas mulheres atuando. Aqui a gente tem também uma força bem legal. E fico muito feliz aqui de representar e estar participando desse painel. Obrigada, Samila. E jornada incrível também, a gente viu o crescimento do negócio e o quanto que vocês tiveram a capacidade, né, em algumas vezes se reinventar, mas a partir de uma dor real do mercado, né, o que facilita muito, é algo que a gente costuma dizer muito no Founder. Acho que um dos grandes fatores de sucesso, além do time, claro, é quando você resolve uma dor que é real, né, que é encontrada no mercado. Então, parabéns pela jornada também. A nossa próxima convidada é a Mônica Hauck, que lidera o time da Solids, empresa de tecnologia com foco na gestão de recursos humanos para pequenas e médias empresas, e acaba de receber o maior aporte já feito para uma empresa de recursos, né, humanos, HR Tech, um investimento setor B, série B, na ordem de 530 milhões. E, além de ter uma mulher na liderança, né, você sempre costuma dizer, né, Mônica, e ressaltar que desde o dia 1, essa é uma empresa 50-50, né, no quadro, na liderança, sempre ficaram muito próximas de uma divisão igualitária entre gêneros. E você comentou também em uma de suas entrevistas que o investimento também ajudará na expansão da equipe, que hoje conta com 450 funcionários, e o plano é dobrar de tamanho até o final do ano. Conta um pouquinho para a gente dessa história vitoriosa, né, e qual que é a importância dessa diversidade para a inovação e competitividade do seu negócio. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Já batemos 500 pessoas já. E a ideia realmente é dobrar até o final do ano. Bom, realmente é uma jornada muito intensa, né? Uma jornada que tem um ritmo alucinante, né? O que funciona no mês seguinte já é insuficiente, então você tem que estar numa escalada muito intensa de trabalho e cada vez mais. E aí, quando a gente pensa em diversidade, é até bacana a gente dar uma ampliada no leque do que a gente entende por diversidade também, né? Existem algumas diversidades ali que elas contribuem muito para o negócio, né? Como você falou, assim, no caso da Solids, desde o day one, sempre foi 50-50, né? Então, eu nem sei te falar, eu nunca vou poder falar assim, ter mulheres, metade é bom, eu não sei, porque sempre foi assim, né? Então, desde o dia 1, a gente viveu sob esse parâmetro, né? Mas ao longo do tempo, e óbvio que isso é positivo, mas ao longo do tempo a gente foi testando outras diversidades também. Por exemplo, a questão da idade, né? A gente começa, startup, molecada, peraí, cadê a molecada de 40, 50, 60 anos? Né? Cadê os cabelinhos brancos aqui? Tá faltando. E aí nós fizemos um trabalho super legal de realmente aumentar, né, a média de idade do time, e está sendo muito bacana. Por quê? Porque claramente, especialmente na pandemia, a forma como as pessoas, né, que já têm o cabelinho mais prateado, né, a forma como elas encararam, como elas enxergam saúde mental, como elas enxergam a vida, como elas enxergam o trabalho, é diferente, né? Então, trazer essa diversidade foi muito positivo para a gente. No sentido, e isso mexeu no ponteiro, né? Que aqui tudo a gente gosta de provar com números, né? E aí outra coisa que a gente trabalha também é a questão de diversidade comportamental, né? Então a gente tem esse trabalho assim, peraí, e como a gente trabalha, né, com comportamento humano, então a gente sempre fez assim, peraí, ok, a gente tem ali os times, a gente sempre foi muito focado em dados para pessoas, né? Porque é isso que a gente faz. Mas a gente começou a fazer alguns experimentos de criar tribos e times com diversidade comportamental. Então, pegar aquela pessoa que é mais executora, colocar como uma pessoa que é mais analista, e aí eles têm visão de mundo completamente diferente, velocidade completamente diferente, forma de interpretar o mundo, e também dá super certo, né? Então, o tempo todo a gente se questiona, e tem a última questão da diversidade que a gente levantou, a gente falou assim, poxa vida, se a gente quer, e aí a gente quer entrar em cada pequena e média empresa desse país,
Eu falei, tem algumas diversidades que a gente precisa melhorar. A primeira delas é, um país como o Brasil, a gente precisa também pensar em realidades sociais diferentes. E aí a gente começou a criar grupos, né, focados em realidades sociais diferentes. Então, eu tenho aqui programas que realmente eles trazem estagiários que vêm daquelas universidades que são as mais renomadas, mas com o mesmo carinho, com a mesma dedicação, a gente tem grupos aqui que vêm de realidades socioeconômicas mais vulneráveis. E essas pessoas, para a gente, têm o mesmo nível de importância dentro da organização. Por quê? Porque se eu quero conhecer a realidade das pessoas do Brasil, eu preciso trazer o Brasil para dentro da empresa. Né? Eu preciso conhecer realidades distintas. Então, e isso eu acho que o fato da gente ser mulher, né, Janaína, deixa a gente mais atento a esse tipo, e para a gente parece que é até mais fácil, né, de ampliar o leque, de enxergar outras possibilidades. E aí, o tempo todo, a gente tem feito, a gente faz o tempo todo esse trabalho de se questionar e de trazer o diferente, né? Então, por exemplo, nos últimos anos, como a gente aumentou a média de idade, a gente começou a ter muitas mamães, né? E papais. Então, antes era só molecada. Então, aqui era chopp direto, sabe? Porque o perfil do público era a molecada, então o auge aqui era feirinha, não sei. Agora a gente começa a ter pautas muito mais focadas sobre conciliar a vida profissional e familiar, a trazer, né, essa realidade de ser mãe, de ser pai para dentro da empresa. Então, tudo isso faz com que a gente amplie o leque e vá pensando, diversidade. Se eu quero entrar no Brasil, eu não posso ter gente só de Belo Horizonte. Então, hoje eu tenho uma galera do Nordeste, do Sul, o Brasil todo está trabalhando com a gente, que é outra coisa também, uma diversidade regional, que ela agrega muito no desenvolvimento de produto. E para mim, que trabalho para o nosso caso, né, que é gestão de pessoas de São Paulo não é a mesma do Pará, que não é a mesma do Rio Grande do Sul. Então, trazer essas pessoas diferentes, com esse olhar diferente, tem sido uma experiência fantástica. Maravilhoso, parabéns pela jornada. E como você disse, assim, não dá para construir qualquer tipo de ferramenta, né, de software, se você não tiver essa diversidade na construção. Né? Principalmente nós estamos falando de gestão de pessoas não são iguais, tem demandas, perfis, skills, né, soft ou hard, que são diferentes e que é necessário ter essa sensibilidade, né, e aí eu acho que esse olhar do feminino acaba contribuindo, né, para essa construção com uma visão mais ampla, né, mais holística. Muito obrigada, Mônica. E agora eu queria apresentar a Fernanda, nossa próxima convidada, que é founder e conselheira consultiva do Grupo Monetize, que é certificada, né, em Business em estratégia de negócio, em vantagens competitivas, em Technology Entrepreneurship na Universidade de Harvard, Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Fundação da Cabral, é referência no que diz respeito à participação feminina no mercado de afiliação e estimula muito a participação de outras mulheres no mercado digital com foco na governança e boards de alto impacto, estratégia e conselho. E também, né, tem uma grande capacidade de se reinventar e conectar com diferentes públicos e principalmente o feminino, né, que são suas grandes competências. Assim, né, tem surpreendido o público com suas palestras com abordagens voltadas para a governança corporativa, conselho de liderança, empreendedorismo feminino, tecnologia e inovação. E o que a gente percebe, né, Fernanda, que ainda o mercado de tecnologia e startups, apesar de estar crescente, ainda é uma exceção, né, ter mulheres nesse comando, nesse mercado ainda tão promissor, né? E trata-se de um segmento que só cresce no Brasil, que movimenta milhões todos os anos, e apesar desse crescimento exponencial, possui essa presença ainda predominantemente masculina. Conta um pouco para a gente sobre o seu papel perante esse mercado, o que você tem feito para mudar essa estatística, um pouco sobre o papel da Monetize e como que levar conteúdo, por exemplo, para outras mulheres tem sido parte da sua jornada. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Jane. Obrigada a toda a equipe do Founder pelo convite. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Antes de falar um pouquinho do impacto da Monetize, eu acho que é interessante, do impacto digital, acho que é interessante voltar um pouquinho, porque a minha vivência e a experiência que eu tive
foi de sair do zero, encontrar uma grande dificuldade financeira, me deparar com isso e buscar no meio digital uma forma de mudar e de reinventar, como você colocou, o mercado e, por consequência, acabou mudando a minha vida. E hoje o que eu busco fazer dentro da Monetize e fora dela é realmente esse papel, de mostrar que é possível mudar, que é possível a gente se reinventar, ter uma independência financeira, se posicionar enquanto mulher nesse mercado e transformar e evoluir a nossa vida, né? Antes, há 6 anos atrás, eu era a menina que tinha 2º grau. Hoje eu sou aí, como diz a Mônica, de cabelinho branco, que correu atrás de certificado verdadeiramente em Wharton, em Harvard, que hoje é da FDC, dentro de uma vertente de conselho consultivo, que eu faço hoje dentro da Monetize. Então, todo esse avanço, toda essa capacitação e esse avanço profissional, ele se deu pela mudança do digital na minha vida. Então, hoje, quando levo isso para as mulheres que hoje eu falo, para as mulheres que têm impacto na Monetize hoje, é justamente por ter vivenciado isso, né? E hoje a gente sabe que 50% dos novos empreendedores no nosso país são mulheres. Só que desse percentual, apenas 30%, a gente está vendo isso crescer, mas ainda apenas 30% elas seguem firmes na carreira, sem desistir. E após se tornar dona do próprio negócio, não abandonar aquele sonho. Hoje, eu vejo que ainda a rede de apoio nesse mercado que está em crescimento, ela ainda é pequena. Quando a gente fala de sororidade, que é o acompanhamento de uma mulher com a outra para impulsionar a trazer um maior resultado, ainda é pequena. Então, trazer isso para dentro das nossas discussões, trazer essa rede que vive para poder motivar nós, mulheres, a estarmos cada vez mais posicionadas em cargos de liderança, como as meninas colocaram aí anteriormente, é uma coisa importante. E esse posicionamento que a gente tem, né, de trazer essa independência financeira para garantir esse sucesso no empreendedorismo, eu vejo isso muito dentro da Monetize, porque ela auxilia justamente nesse processo, que é tornar essa mulher financeiramente independente, aumentando a sua rede, aumentando o seu crescimento financeiro, aumentando as possibilidades de faturar cada vez mais através do comércio de produtos, sejam eles digitais ou produtos físicos pela internet. E, enquanto mulher, eu vejo que a gente enfrenta diversos desafios diários, e falar desses desafios, para mim, é muito prazeroso, porque enquanto mãe, enquanto mulher com uma realidade financeira que veio como a Mônica trouxe aí agora, com relação à diferença social que eu vivia, trazendo dentro dessa desigualdade que a gente vive dentro do Brasil, e mostrar que é possível através do mercado digital, me deixa muito feliz, me deixa muito honrada, e esse resultado todo que a gente consegue com as mulheres no mercado digital é um resultado que traz muita satisfação para a gente que está vendo a mulher cada vez se posicionando melhor no mercado de trabalho. Sensacional. E quando as pessoas veem essas mulheres fantásticas que já chegaram, né, lá, fica parecendo que tudo foi muito fácil, né, mas teve uma construção, tiveram muitos desafios, muitos obstáculos que foram transformados em trampolim, né, então acho que é sobre isso que a gente quer ressaltar aqui, né, que é possível, que os desafios eles podem ser superados e que, eu costumo dizer, né, juntas nós somos mais fortes e mulheres apoiando, e fomentando o negócio de outras mulheres, certamente as chances de êxito são maiores. Muito obrigada, Fê. A nossa próxima convidada, a Mariana, ela é mestre em administração pela PUC São Paulo, engenheira de produção pela Universidade Federal Fluminense, biotecnóloga pela Hort, já passou por experiências profissionais na iniciativa privada, em consultorias e grandes empresas, e como a Brastemp e TV Globo, por exemplo. Ingressou na FINEP, em 2013, onde vem atuando no fomento à inovação no país. Mas, especialmente nos últimos 6 anos, né, ela atua no ecossistema de startups. E, atualmente, ela é coordenadora do programa Mulheres Inovadoras da FINEP, que é um grande parceiro do Founder Institute, dentro da linha, né, de toda essa linha de desenvolvimento que um negócio precisa, depois de acelerado, qual que é o próximo passo, né? Então, a FINEP, ela desempenha esse papel fundamental no fomento a negócios e tecnologias aqui no Brasil. E eu queria que você contasse, Mari, para a gente um pouco sobre o programa Mulheres Inovadoras, que está já em sua 3ª edição, e por que ainda é necessário e importante ter um programa que estimule o empreendedorismo feminino. Seja muito bem-vinda, conte um pouquinho para a gente, por favor.
Janaína, maravilhosa, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com essa mulherada. Eu agora, olhando elas falando, eu acho que eu já estive em alguns painéis com algumas delas. Eu tô, né, eles falaram que não se conhecia, olha aí, a minha falha, né, da rede, tinha que manter mais esse negócio vibrando. Mas, graças a Deus, hoje, até pelo Mulheres Inovadoras, eu estou conectada a muitas mulheres interessantes, já anotei todas vocês aqui, tenho várias perguntas depois para fazer. Eu acho que tudo que foi falado, né? Acho que por tudo que foi falado, e principalmente agora ao final, né? A Fernanda ilustrou bem, né? Como que é a indústria. A gente tem a indústria, né? O empreendedorismo. A FINEP, ela é uma empresa pública que existe há mais de 50 anos e ela fomenta a inovação, né? Nosso foco é sempre inovação. Então, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente sempre, né, empreendedorismo como um todo, a gente pode olhar para o empreendedorismo tradicional e para aqueles de oportunidade, tradicional e aqueles de necessidade, e que temos, assim, uma maioria feminina, inclusive, né, porque a gente tem muitos lares no Brasil que se viram, né, as mulheres se viram para se sustentar e para manter, e elas precisam realmente de muito apoio. E tem um outro lado do empreendedorismo inovador, do empreendedorismo de oportunidade, que aí são pessoas que realmente identificam, né, aquelas oportunidades, aquelas dores, aquele nicho, enfim, e aí daí desenvolvem, né, suas inovações, seus negócios. E aí, em 2018, 2019, a gente estava voando com um programa de startups, o FINEP Startup, que tinha começado alguns anos antes, e aí, em reuniões no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, a gente discutia, né, essa galera, né, quem eram essas empresas, né, quem eram as pessoas que estavam dentro dessas empresas fazendo isso, e a gente sempre tem uma parceria muito forte com o BID também, então eles sempre também questionando a questão do gênero, que é uma pauta antiga para eles, né? E a gente falou, gente, as nossas startups são maioria masculina, né? Não só fundadores, como colaboradores. E aí entra tudo aqui que as meninas falaram, né? A gente está melhorando, acho que os índices estão melhorando, mas até os dados da AB Startups, né, do ano passado, a pesquisa de 2021, eles mostram que ainda empreendedorismo, as fundadoras, né, entre os founders, menos de 20% dos fundadores pelo Brasil são mulheres, principalmente quando a gente olha para o ecossistema inovador. E aí toca um pouquinho tudo que vocês falaram, né? A Renata falou também sobre a questão de ficar na universidade, acho que a Mônica também falou um pouquinho, né? Quando você está, ou a Samila, né? Quando você está se formando, então a questão de você seguir, né? Num processo acadêmico, enfim. E a gente vê muitas mulheres se destacando na academia, de fato, na ciência e tecnologia, né, escrevendo programas, desenvolvimentos, enfim, desenvolvendo realmente produtos ou negócios lindos para a bancada, mas muitas vezes elas não chegam ao processo final, né, de tornar essa invenção de fato uma inovação, né, que é na hora que você coloca esse projeto, esse desenvolvimento no mercado. E aí a gente perde, né? Todo mundo perde. A competitividade do país perde, a competitividade global perde, porque isso não é só no Brasil que acontece, né? Isso acontece no mundo inteiro. E a Mônica colocou um negócio que eu achei interessante, né? Que ela falou assim, eu acho que as mulheres acabam sendo mais abertas à diversidade. Isso tem pesquisa disso que mostra. As mulheres, de fato, são mais abertas à diversidade. Então, companhias que são lideradas por mulheres tendem a ser mais diversas. Eu acho que isso realmente está tão no nosso sangue, né? A gente tem que enfrentar tantas coisas para conquistar o nosso espaço, que a gente também acaba se mostrando mais aberto às pessoas que estão interessadas, né, de alguma maneira também estar ali naquele espaço com a gente, desenvolvendo, criando, enfim. Então, o edital Mulheres Inovadoras, ele surgiu bem pequenininho, lá atrás, né, ele começou a ser confeccionado então em 2019, por aí, e a primeira edição foi lançada em 2020, né, desde o início com a parceria do Founder, que é incrível, da Rede Mulher Empreendedora também. E aí, naquela primeira edição, a gente tinha um olhar nacional, então as startups elas eram concorrentes entre si, entre todas as regiões, mas também, como já foi falado aqui por vocês, é diferente, né? Uma pessoa que está no norte, que tem uma formação, que tem, né, o ecossistema do norte, e principalmente se a gente falar em inovação, em academia,
em startups, em fundos de investimento anjo, o ecossistema é diferente, né? Tem um grau de maturidade diferente, por exemplo, do Sudeste, que é diferente do Nordeste, Centro-Oeste, assim por diante. E a gente começou a observar isso, né? Esses estudos do ecossistema, falou, cara, a gente já tem uma queixa que é antiga de não ter editais regionais para outros editais, outros programas da FINEP, mas num edital de mulheres isso se mostrou assim muito necessário, porque se a gente está pensando em realmente abrir os braços, né, para as mulheres do país todo que querem alcançar, enfim, negócios grandiosos, que querem realmente fazer diferente. E se a gente tem ecossistemas que são um pouco mais imaturos, precisando talvez, né, de um olhar um pouco diferenciado, a FINEP como um ente federal, né, e um ente público, ela tem um papel fundamental. Então, a partir do segundo edital, a nossa concorrência passou a ser regional, então a gente não selecionava mais olhando para todo mundo junto, no mesmo balaio, a gente separou como se fossem 5 editais diferentes, então um para cada região, e aí na hora da aceleração, das palestras, essas pessoas todas vão se encontrar, mas elas na hora de uma seleção ou na banca, cada banca também vai ser para uma região. E isso traz... assim, me traz uma alegria enorme, muita satisfação, porque aí a gente vê realmente, né, um impacto regional. Você dá atenção, por exemplo, as startups estão perto da Amazônia, elas têm assim, inovações que são grandiosas, principalmente se a gente pensar na Amazônia, esse é do pulmão, o coração do mundo, está todo mundo de olho ali, mas quando elas vinham para editais que olhavam para o todo, muitas vezes elas não tinham devida atenção, porque aí elas eram comparadas com aquelas inovações que têm uma ruptura muito maior e falam aquelas palavras mágicas, né, de inteligência artificial, blockchain e não sei mais o que, e que se mistura, enfim. Então, é uma satisfação maravilhosa estar nesse programa. E esse programa, ele já está gerando filhotes por aí. Então, tem um programa no Pará, hoje, que é inspirado no nosso programa. Tem um programa em Pernambuco que é inspirado nesse programa. Então, aí a gente vai vendo, né, os impactos diretos e os indiretos em todo o ecossistema. E esse ano ele cresceu, então a gente vai poder premiar e acelerar mais empresas. E é isso, eu espero que a gente possa seguir aí crescendo, né? A gente já tem várias ideias para fazer essa iniciativa crescer. Maravilha, Mari, obrigada. Principalmente quando a gente fala de negócios que tem tecnologia, né, hard science, ter esse apoio de subvenção econômica, né, que é o recurso não reembolsável, é fundamental, principalmente considerando os altos riscos, né, tecnológicos que existem e os altos investimentos que são necessários. Então, parabéns por mais essa iniciativa. É um prazer ter a FINEP como um parceiro do Founder também nesse processo. Dando seguimento ao nosso bate-papo aqui, eu queria trazer para a Renata Horta, que já apoiou milhares de startups, centenas de grandes empresas, para compartilhar conosco aqui um pouquinho das diferenças, se você identificou, né, nesse portfólio enorme de empresas com as quais você já atuou, se há diferenças de oportunidades para essas mulheres, tanto nas startups quanto nas grandes empresas, né, e que tipo de diferença você observou, tanto nas lideranças quanto nos processos em si, nas tomadas de decisão. Conta para a gente, Felipe. Bom, esse aí é um bom estudo que a gente precisa fazer ainda do nosso portfólio, especificamente, né? A gente já acelerou 1.046 startups desde 2013. A gente tem uma diferença que reflete as diferenças nacionais, né? Então, acesso ao investimento, a gente tem diferenças de processo. Hoje eu tenho um time de aceleração que tem muitas mulheres envolvidas, né? Então, acredito que isso ajuda muito, porque existe essa conexão, né, do agente de aceleração e entre os empreendedores. Muitas vezes um empreendedor vai indicando o negócio do outro, vai conectando com pessoas que podem ajudar, e às vezes isso acontece em menos frequência com as mulheres, né? Então, assim, a gente fala menos de finanças, a gente se conecta menos, a gente pede menos ajuda, e quando a gente tem uma agente de aceleração que é mulher,
ela está mais sensível a essas questões, a gente estuda, a gente debate, então ela tenta levar aquilo para o processo de aceleração e, de certa forma, compensar isso. Então, apesar de não ser um processo, eu diria assim, sistemático, a nossa metodologia não treina nossos agentes a fazer isso, até poderia, agora né, deu um insight que até poderia, mas isso acontece, a gente vê elas falando e conectando bastante as startups femininas e divulgando os resultados, né, com muito orgulho. Então, existe esse envolvimento, sabendo da importância, né? O que mais que a gente percebe? A dificuldade em, talvez, a velocidade de desenvolver o negócio, considerando as dificuldades que existem em conciliar a carreira com a vida doméstica, com os filhos, com a necessidade de estudar junto com isso. Então, a gente tem que ser autodidata, né? Não lembro qual de vocês falou, e tem mesmo, o empreendedor precisa aprender sozinho. E quando você está precisando aprender sobre muitas coisas, mas ao mesmo tempo com uma rotina de trabalho muito intensa, isso desacelera um pouco, né? Então, eu acredito que até a capacidade de conectar com outras é prejudicada por essa rotina também, né? Então, assim, como que eu vou ficar fazendo happy hour se eu tenho que cuidar do meu filho de 5 anos? Né? Então, tem todos esses desafios e isso impacta um pouco no ritmo. Mas também existem oportunidades, porque nos últimos anos é inegável a presença de muitos movimentos que estão observando as mulheres como oportunidade, né? Não só como minorias, que existe uma diferença, né? Existem programas que estão observando como minorias e existem programas que estão observando como os dois, né? Mas começou a surgir fundos de investimentos voltados para mulheres, empreendedorismo de impacto voltado para as mulheres, programas de aceleração voltados para mulheres, e com isso a gente também traz mais mulheres para os processos de aceleração, para os programas de aceleração. Então, aumenta esse volume e começa a gerar mais oportunidade para todo mundo. Essa é um pouquinho da percepção que eu tenho. No ambiente corporativo, não é muito diferente, mas, de certa forma, nos últimos anos, as empresas estão sendo obrigadas a trabalhar a diversidade, né? Então, parece que tem tido uma compensação e um ambiente de escuta um pouquinho melhor nesses últimos anos para isso. Pessoalmente, só o fato da gente começar a discutir muito mais o feminismo e as questões específicas de como ele impacta na jornada empreendedora, isso me ajudou a entender muita coisa que aconteceu comigo, né? A entender, a significar e a ver que, às vezes, aquilo que tinha acontecido lá no passado, que em 2005, quando eu comecei, tinha tantas discussões, né? Então, quando você era, talvez, cortada numa discussão ou diminuída num processo, eu pensava que pudesse ser eu, né? Então, assim, poxa, eu não fui boa o suficiente. É isso que a gente pensa. E aí a gente aumenta o nível de insegurança. E existe uma correlação entre percepção de incerteza do ambiente, que no contexto de inovação é altíssimo, com a nossa percepção de segurança e capacidade de realizar. Quando as duas coisas não estão equilibradas, existe um impacto na saúde mental. Então, eu diria até, aí a Renata extrapolando a pesquisa que a gente fez, tá? Não existe um dado, mas eu diria até que talvez no ambiente de inovação, por a gente estar lidando com mais incerteza e menos segurança, os riscos para a saúde mental são ainda maiores se a gente não gera um bom significado do que esse ambiente está trazendo para a gente resposta, se é de fato um feedback ou se não, se é uma coerção. Né? Então, tem muitas reflexões aí que eu faço sobre a carreira, sobre o fato de ser mulher no ambiente de tecnologia e sobre as experiências que eu vivi enfrentando essas dificuldades, antes do movimento feminista mais forte e agora durante. E, nossa, graças a Deus que a gente está aqui hoje, que tem o Founder Institute, que tem a FINEP, que tem tantos players falando disso, e que tem esse movimento para fortalecer as nossas habilidades e a nossa capacidade de empreender. E é através desses desafios que a gente vê a importância, inclusive, desses movimentos, né? Porque a partir do momento do compartilhamento, a troca,
o apoio mútuo, as pessoas elas acabam tendo mais liberdade e a coragem de trazer os seus próprios problemas, que muitas vezes são ofuscados no momento em que as pessoas consideram que é um problema só seu, se envergonham, né, de trazer determinados desafios. Eu mesma, né, assim, quantas vezes deixei, às vezes, criança em casa, passando mal, com medo de desmarcar uma reunião e que isso pudesse impactar aquela proposta que estava sendo negociada, né, com o coração partido e a cabeça em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, hoje a gente vê que há mais espaço para sensibilização, né, dessas pessoas que entendem que nós somos humanas, né, que nós temos os desafios, inclusive essa jornada tripla, né, que muitas vezes precisa ser acolhida com essas diferenças que são necessárias. Obrigada. Só complementando muito rapidamente, Jana, assim, eu percebo também que as mulheres, elas têm um olhar para outras oportunidades, né? Então, assim, como a gente vê o mundo diferente, a gente também vê novas oportunidades que outras pessoas não estão vendo. Então, a gente tem ali a chance de encontrar o oceano azul, de encontrar coisas que não estão sendo exploradas. Então, talvez essa seja a grande oportunidade do empreendedorismo feminino, ver o mundo com esse olhar e construir um novo mundo com esse olhar também. E quando a gente faz isso, a gente está ocupando um espaço, e é importante a gente entender que quando a gente talvez está assistindo aqui, não tem muita experiência com empreendedorismo, mas viu uma oportunidade, mas está insegura, está incerta, poxa, vai ter caminho, vai ter ajuda. Né? A gente está aqui para dizer isso, vai ter caminho, vai ter ajuda. Seja no Founder Institute, espero que seja lá, porque aí eu conheço que é uma boa ajuda, né? Se não for, vai ser em outro programa. E aí, a gente tem que entender que você pode não se sentir a pessoa mais preparada para explorar essa oportunidade, mas se você não ocupar esse espaço, outra pessoa vai ocupar. E quem disse que ela vai ser mais preparada que você? Então, essa foi uma das lições que eu aprendi para me sentir menos desconfortável com algumas posições em que eu era colocada ou que eu queria me posicionar, porque eu via a necessidade, porque eu via o espaço, e falava assim, nossa, mas será que eu sou a pessoa mais adequada? Poxa, eu estou vendo oportunidade, eu estou vendo espaço, eu vou lá, sabe? Então, essa atitude já muda muita coisa. E pedir ajuda, né, depois, ajuda a realizar a oportunidade. Com certeza, aproveitando esse gancho da Renata, existem programas de aceleração, existem apoios que são fornecidos, e o Founder Institute, né, que é o palco aqui hoje, ele justamente oferece esse suporte de uma forma estruturada, né, a partir de uma metodologia que foi desenvolvida no Vale do Silício, né, o berço das grandes startups, das primeiras, digamos assim, né, que tiveram grande sucesso. E essa metodologia, desde 2009, tem apoiado empresários, né, empreendedores do mundo inteiro, né, são mais de 80 países, a estruturarem os seus negócios de uma forma validada, que diminuam os riscos desse negócio passar daquele vale da morte, que é justamente aquele momento em que a tecnologia, o negócio está sendo validado e ainda não tem uma receita, né, para você chegar no break-even, que é aquele ponto de equilíbrio do negócio. Então, a ideia é que a gente possa oferecer, e aqui nós temos algumas das nossas mentoras, né? Nós contamos hoje com uma rede de mais de 10 mil mentores, só em Minas Gerais são cerca de 150 mentores desse nível de qualidade e conhecimento para compartilhar, que vai apoiando o seu negócio para que você possa, ao longo de 3 meses, né? São 14 sessões que vai acontecer em formato 100% online ainda, né? Como a gente está com essas incertezas da pandemia, para que você possa pensar desde o que é o seu negócio, quem que é o seu público de interesse, como que você estrutura esse produto, como que precifica, como que é feito o posicionamento, a quem se destina, quem são as personas, né, o seu público-alvo para o lançamento desse produto, que pode ser um serviço ou um produto, né, enfim. Então, a ideia desse programa é justamente apoiar, né, as pessoas que têm interesse em montar o negócio. Muitas vezes ainda eu equipe, né? Sou uma pessoa que ainda não tem uma equipe para compartilhar o desenvolvimento e a estruturação desse negócio. Então, fica o convite para quem tem uma ideia, ou mesmo aquelas pessoas que já têm um negócio montado, mas estão em fase de crescimento e precisam desse suporte, para conhecer um pouco mais sobre o nosso programa.
né, através do fi.co, onde você tem todos os detalhes, as características desse programa. E agora a gente está com uma bolsa também aberta, né, para uma mulher empreendedora, onde você pode se cadastrar e concorrer a essa bolsa no fi.co/join, /FFF, né, de Female Founder Fellowship. Então, fica o convite para quem quiser participar conosco. E, dando seguimento, né, queria ouvir o depoimento da Samila, que foi uma founder graduada conosco, para contar um pouquinho de qual foi a importância que esse programa de aceleração teve na sua jornada empreendedora e na estruturação do seu negócio. Conta para a gente, Samila, por favor. Legal. Bom, o ponto que eu compartilhei ali no início, acho que talvez seja o fundamental, né? Que é, de fato, conhecer a dor do cliente, validar essa dor e, de fato, resolver uma dor, né? Isso a gente conseguiu trazer muito para a cultura da empresa. Um exemplo, né? Hoje a gente tem a Farmi, ela se mostra para o mercado hoje como um produto, né? A gente tem uma box, é um produto físico, diferente de muitas startups que são 100% digitais. E nós somos uma farmácia, então assim, a gente pegou uma jornada muito tradicional e trouxe, né, pro digital, mas ainda assim a gente tem esse produto físico. E aí um dos pontos que muitas pessoas aqui do time falam sempre é: a gente precisa ter uma área logada, porque o cliente vai ter acesso, visualização e tal. E aí a gente sempre volta, né? E os líderes também hoje eles já têm essa prática assim. Mas é isso importante para ele? Essa dor que a gente está resolvendo lá na ponta, ele está querendo o quê? Ele está querendo uma facilidade, uma comodidade, praticidade em relação ao medicamento dele, ou ele está querendo essa área logada? Óbvio que a área logada vai aprimorar e melhorar a experiência do usuário. Isso está no nosso roadmap, mas assim, a gente já tem 3 anos de empresa, ainda não tem área logada e não é uma coisa urgente também. Então, assim, conhecer de fato o cliente traz esses insumos, inclusive para a gente otimizar tempo, custo, energia aqui do time e focar no que de fato importa, né? Então, eu acredito que isso tenha sido muito importante. E a gente recebia, acho que outro ponto importante também, que a gente sempre recebeu feedbacks muito sinceros, né? Então, uma banca ali composta por pessoas que já empreenderam, isso é muito importante, né? E aí, bem no início, na época que a gente estava muito numa fase bem embrionária mesmo, a gente já aprendeu a não ser tão apaixonado pelo nosso negócio. A gente sempre é, né? Mas não tanto. E esses feedbacks tão sinceros ali, semanalmente, né, de uma forma muito frequente, fizeram com que a gente tivesse esse hábito de sempre questionar mesmo. Então, tem poucos dias que eu escutei uma pessoa falando que um dos papéis mais importantes do CEO, dos founders, é sempre pensar em como que você mesmo pode matar seu próprio negócio, né? O que pode destruir ele, ficar sempre atento ao mercado, enfim. Então, receber esses feedbacks de uma forma muito direta, muito sincera, a gente apanhava muito. Esse negócio de nota 1, 2, 4 e 5 é desesperador, né? Ou você vai bem ou você não vai. Então, a gente buscava muito ali se dedicar aos assignments, a gente fazia com todo o foco, né? A gente realmente queria aprender muito com os potenciais clientes que a gente teria, a gente realmente queria invalidar para, de fato, entender que se a gente colocasse todos os contras, isso ainda ia representar um negócio que fosse sustentável, que fizesse sentido. Então, acredito que para contribuir aqui seriam esses 2 pontos que trazem impactos até hoje aí no crescimento da Farmi. Maravilha. E a Samila, que foi graduada, agora também é mentora do Founder, né? Também vai poder trazer muito dessa experiência de como foi construir o negócio, desde quando a ideia surgiu lá na universidade, os desafios de traçar esse caminho empreendedor, né? E sem deixar de lado esse olhar da ciência, da tecnologia e de atendimento de uma demanda. É fantástico. E eu queria convidar agora, né, a Mônica, a Renata e Fernanda, que também já participaram inúmeras vezes, né, compartilhando o seu tempo, que é o bem mais precioso, mas o conhecimento também, nas mentorias para os founders. O que vocês acreditam, né, que pode ser o grande diferencial de ter um programa estruturado no desenvolvimento e no êxito de um negócio? Então, queria começar pela Mônica, que você contasse para a gente, Mônica, um pouquinho de qual que é a importância, né, desse processo estruturado e como que foi, né, tem sido, né, a sua participação como mentora do Founder. De maneira bem objetiva, a gente sabe que tem que errar, mas errar custa caro.
e errar pode ser fatal. Então, quando você... Mas, paradoxalmente, você precisa errar, senão você não cresce. Né? Quando você está num ambiente, né, que ele é controlado, que você tem uma metodologia, primeiro te ajuda a errar no lugar certo, no momento certo, no tempo certo e com o custo certo. Né? Se você não erra nesse ambiente, né, que é controlado, que é focado onde o erro ali, isso vai custar muito caro lá. E outra coisa, eu gosto do ambiente controlado para o erro e eu gosto também da intensidade do tempo. Você aprende a errar rápido, falhar rápido, pivotar rápido. Se você não passa por essa experiência, você vai dilatando isso ao longo do tempo, isso vai custar muito mais caro lá na frente. Né? Então, eu gosto muito. Outra coisa que eu acho fundamental, que eu acho que até foi Isabela escreveu aqui, né? E fazendo um gancho com a fala da Renata. Ela falou assim, olha, eu não me sinto a pessoa mais adequada, pelo contrário, eu sou totalmente fora, né? E é isso mesmo, assim, hoje na minha cadeira eu sou totalmente incompetente, né? Acabei de receber meio bi de investimento e me sinto a CEO mais incompetente, e tá tudo certo. Eu teria muito medo se eu me achasse pronta, capaz, porque assim, quando a gente cresce rápido, a gente tem que estar sempre na zona de incompetência. Se você está na sua zona de competência, provavelmente você não está crescendo o suficiente, você não está vivendo que você, acelerando de forma suficiente. Então, só que isso dói, porque a gente é humano. Então, esse ambiente também, ele nos ajuda a colocar as nossas emoções no momento, na dimensão adequada. É o lugar onde você aprende, você é incompetente, se tudo der certo, você vai ficar cada vez mais. Você só precisa ir mudando o nível da incompetência, né? Você está desconfortável agora, mas isso é 10% do desconforto que você vai sentir lá na frente. Então, isso faz com que você fique forte. Eu gosto muito porque programa de aceleração te deixa cascudo, te deixa forte, te deixa resiliente, e isso te prepara para o tombo da vida real, porque é todo dia um 7-1, e você tem que estar pronto para tomar um 7-1 e continuar jogando. Né? Então, eu acho que esses ambientes te deixam mais preparados, te deixam mais forte também para lidar com essa dimensão que é até um pouco emocional, né? Como é que eu controlo as emoções? Todo dia tomando não, fazendo com que as coisas dão mais errado do que certo. E aí eu vejo muito isso, né? Eu vejo assim, não só a técnica ela é aprimorada no curto espaço de tempo, mas também as soft skills também. A gente fica mais, eu percebo as pessoas ficando prontas. Mônica travou, voltou? Aí voltei. Mas é isso, concluindo, assim, eu vejo que todo programa deixa a pessoa muito mais pronta pelo que vem pela frente. Isso é fantástico. Obrigada, Mônica. Queria te ouvir um pouquinho, Fernanda, em relação a esse processo. Oi, tá me ouvindo? Gente, o que eu penso é o seguinte, o programa do Founder, eu acho que o termo que a gente poderia usar é processo estruturado e troca de experiência. Esse é o grande ponto que eu enxergo dentro do Founder como uma chave de virada. Porque quando a gente começa um negócio, a gente sabe que não é tarefa fácil, aprender na prática é muito custoso, como a Mônica colocou, como a gente sabe que acontece. Aprender com os erros podem levar a quebrar, e quebrar não é nada fácil, tanto psicologicamente, como foi colocado aí da questão do empreender, tanto quanto a questão do projeto como um todo, a decepção que se tem. E as tomadas de decisões que nós temos dentro desse processo, quando ele tem um direcionamento, como acontece dentro do Founder, as tomadas de decisões elas ficam mais claras, o acompanhamento e direcionamento faz com que o processo fique mais claro. Então, eu acredito que essa seja a grande diferença em ter um programa como o Founder Institute para nós, empresários. Eu, particularmente, infelizmente, não tive esse auxílio, a gente teve que quebrar a cara na prática, entender, colocando combustível com o avião em voo, o processo de criação de uma empresa, de maturação, o processo de crescimento profissional que a gente teve.
Então, quando você já tem toda essa estrutura, quando você tem todo um script a ser desenvolvido, baseado na experiência do outro e na troca, o começo é muito diferente. E como as meninas colocaram, torna todo o processo mais fácil, torna todo o processo mais gratificante, porque você vê resultado, como a gente viu aí da Samila. Então, eu acredito que seja por aí. O Founder, ele te pega pelas mãos, te ajuda no crescimento, e como a Samila mesmo falou também, não é fácil para a gente dar as notas entre as notas que a gente tem e colocar da forma que a gente coloca, mas é necessário para o crescimento do negócio como um todo. E eu acredito que esse seja o ponto de virada para um negócio muito positivo que o Founder traz. Obrigada, Fernanda. E também, né, nesse networking estruturado que é gerado, a gente vê muita cadeia de fornecimento sendo gerada também, né, onde os mentores acabam, de alguma forma, ao conhecer um pouco mais da tecnologia, do negócio que está sendo gerado, às vezes fazendo parcerias, né? Então, acho que é uma grande forma também de gerar uma grande rede de fornecedores, de clientes, de instituições que topam ser o early adopter, né, que é aquele cliente inicial para validar o produto. Então, esse é um dos grandes benefícios também que é oferecido nessa rede de trocas. E aí, queria te ouvir um pouquinho também, Renata. A primeira vez que eu descobri sobre essas novas metodologias de geração de novos negócios, né, assim, tem a do Founder, tem a do Customer Development, que tornam o processo sistemático, a primeira coisa que eu pensei foi assim, poxa, isso democratiza o acesso ao empreendedorismo. Porque antes a gente tinha que empreender, a gente ia fazer um curso de administração, a gente achava que isso era coisa do administrador, que é um grande engano, né? Porque a administração, ela te ajuda a entender como funciona uma grande empresa, não como funciona um novo negócio, muito menos tecnológico, né? Então, a primeira coisa, democratizou, tornou mais fácil entender quais são as etapas e o que fazer. Então, assim, é um recurso que a gente tem disponível hoje, que sem ele você vai fazer o quê? Tentativa e erro? Né? 2022 a gente vai fazer tentativa e erro? Não precisa, né? Então, assim, no mínimo, vamos ler o livro e seguir os passos, né? Então, processo sistemático. Segunda coisa, a gente tem que entender que criar um negócio é um processo de desenvolvimento do negócio e do empreendedor. A Mônica falou um pouco sobre isso, né? Envolve muita emoção, envolve desenvolvibilidade, envolve desconforto o tempo inteiro, né? Enquanto o negócio cresce, você está se desenvolvendo. Os empreendedores que percebem que o autoconhecimento faz parte da jornada, eles crescem mais rápido. As mulheres são boas em autoconhecimento, né? Ponto positivo para a gente. Então, além desses dois pontos, a gente estuda essa jornada empreendedora, né, por causa do núcleo de comportamento e tal. E aí tem alguns dados que a academia já traz para a gente. Então, por exemplo, a presença de um bom mentor é preditor de sucesso de projetos inovadores. Poxa, quantos mentores, Jana? A rede total, mais de 10 mil mentores, né? Mais de 10 mil mentores. 150. Né? Então, assim, a gente tem muitos e de boa qualidade. A gente ter um processo sistemático também ajuda. A gente ter um ambiente rico em feedbacks é fundamental para qualquer tipo de aprendizado e das habilidades empreendedoras e do negócio não é diferente. Então, a gente tem lá toda semana avaliação de pares, toda semana avaliação de mentores, banca. Então, assim, é um ambiente muito rico em feedback. E isso vai te moldando, te deixando cascudo e, ao mesmo tempo, fazendo com que você entenda o que é importante em cada momento. Né? Então, eu destacaria esses pontos, mas a questão da rede, né? A rede com os pares, que já começa a formar uma rede de apoio, em que você vai se sustentar ao longo da sua jornada empreendedora como um todo, né? E vai aos poucos conhecendo outros empreendedores ali que não são da mesma turma, mas que também vão te apoiar. Então, assim, tem muitos elementos favoráveis para empreender ali dentro. Não, maravilha. E como você disse muito bem, essa troca, né, ajuda a errar menos e a gente vai se ancorando, né? E eu queria ouvir da Mari um pouco, dentro dessa trilha do empreender, né, que a gente tem todo um ecossistema, essa palavra inclusive nova, né, se a gente for pensar nos últimos 10, 15 anos, ecossistema, startup, pivotar, são termos muito novos entre nós, mas que cada vez têm ganhado mais força e importância
no sucesso desses negócios. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, Mari, da importância que você observa da trilha, né? Nossos programas são complementares, né? E há essa importância de ter o próximo passo depois que o negócio ele é estruturado. Então, conta um pouquinho para a gente da sua percepção, por favor. Eu vejo, assim, que hoje, eu acho que, assim, algumas empreendedoras que entram no nosso programa, nos nossos, tanto no Mulheres Inovadoras, quanto até no Espaço FINEP, que é um outro programa que a gente tem, algumas não têm, assim, ainda a noção da questão da rede, né? Vocês falaram aqui a questão das conexões, como isso é relevante. Você passar por um programa da Founder que é tão grandioso, né? Inclusive tem uma escala global, né? Isso é muito rico. E eu até falo que, assim, Mulheres Inovadoras, ou o próprio Espaço FINEP, mulheres principalmente, né, que é onde eu estou, então vou puxar a sardinha, né, para o meu lado, que as mentoradas ali, elas têm contato com o pessoal do Founder, né, da RME, da própria FINEP, com todos os clientes. A gente às vezes faz, né, junção de clientes grandes com as startups. A gente fala que não é o prêmio que você vai chegar lá no final que vai ser o mais rico, né? O prêmio é ótimo. Agora, essa edição, o prêmio é de R$120 mil para cada uma das startups premiadas. O dinheiro é ótimo, mas o dinheiro, R$120 mil numa startup, ele vai queimar muito rápido, né? Então, ele não é o grande lance, ainda mais se é um dinheiro que é um prêmio, ele não vem com o investidor junto ali, né, com o famoso smart money, né? Você tem alguém que tem o conhecimento, como vocês falaram aí, o conhecimento é muito importante, você tem um histórico, né? A Fernanda colocou bem, se você tem uma parceria, por exemplo, como dos mentores do Founder, ou os mentores da FINEP, ou dos outros programas, eles te trazem conexões. Então, eu acho que o mais rico, né, o mais rico de um programa, seja de premiação, de subvenção, quando você tem um programa de aceleração, você tem todo esse processo, a riqueza disso está nos contatos que você faz, nos aprendizados rápidos que você tem com palestrantes, com mentores, com pessoas que estão ali no ecossistema, né, que estão aí na indústria há mais tempo, ou que já empreendem há mais tempo, ou que já mentoram há mais tempo, já tem muitas histórias ali acumuladas para enriquecer o repertório de pessoas que, às vezes, estão conectadas com um grupo muito pequeno, né? Então, eu falo sempre, né, que a riqueza desses programas está na jornada e não no prêmio final, porque é a jornada que, eventualmente, vai te trazer potencial investidor, potencial fornecedor, potencial sócio, potencial cliente, e isso não tem preço, né? Isso é o intangível, isso vale muito mais do que 100, 120 mil, 200 mil reais, porque a riqueza potencial que está ali atrás, né, de todos esses contatos, é gigantesca. E eu vejo que a gente tem empreendedoras que chegam, às vezes até com medo de falar do próprio negócio para outras, porque falam, mas vão roubar a minha ideia, vão roubar... Eu lembro uma vez que eu assisti uma palestra do Tom, né, que enfim, é um empreendedor de sucesso, investidor, enfim, né, da Movile, enfim. Ele falava, se alguém roubou sua ideia, você não merecia ela. Fala porque... Ele fala, o que você fez com a sua ideia? Né? O que você fez com ela? Você implementou? Você transformou esse negócio? Você conversou com outras pessoas para transformar isso num empreendimento? Ou você ficou sentado em cima dela? Então, eu acho isso muito interessante, né? O que a gente faz com aquela, né, aquele carvão ali, né, que pode se tornar um grande diamante, mas o que a gente faz com aquela pedrinha ali que está bruta ainda, né? E a gente vê, justamente nesse processo, né, algumas empreendedoras que entraram sentadas em cima de um grande potencial e que agora estão sendo investidas, que estão sendo, né, que foram se transformando. Acho que, como falou bem a Renata e os meninos postaram aqui no chat, né, é o desenvolvimento do negócio e da empreendedora ou do empreendedor, né? E queria só colocar mais um ponto, assim, da fala da Fernanda, né? E também a gente falou aí também de soft skills, que a insegurança, né? Toda essa carga emocional, que é uma coisa muito da mulher, né? A gente tem isso muito forte, isso pode agir a nosso favor ou contra a gente, dependendo de como a gente leva isso adiante. Tem né, pesquisas que falam da síndrome do impostor ou síndrome da impostora, que todo mundo passa por isso em algum momento na vida, né? Os homens também vão passar, mas que por algum motivo entre as mulheres isso é mais forte.
né? E a questão de se sentir inadequado, né? A Renata até falou, né? Lá atrás, nas reuniões, alguém me cortava e eu não sabia exatamente o que estava acontecendo. O corte, principalmente, né? O corte feito, às vezes, por alguém do gênero oposto, né? Isso é muito comum, né? A gente, enfim, daria para fazer uma live só sobre isso, né? E a partir do momento que você sabe que você tem que, sim, se impor, né? Ali são questões, é uma questão de segundos você perceber por que aquele corte está acontecendo, né? Se ele de fato é pertinente ou se existe, né, uma sobreposição aí, porque tem a ver com as raízes sociais, culturais e até evolucionárias, evolutivas, enfim, né? Porque a mulher, o cérebro da mulher, ele, por uma questão de sobrevivência, ele foi feito para evitar conflitos, né? Então, quando isso eu aprendi no livro Female Brain, que foi até indicado pela Paloma, do Founder Institute, que eu amei esse livro. Então, se o nosso cérebro ele já nos boicota, de certa forma, né? Como que a gente ensina ele, e o nosso cérebro é um grande aprendiz, né? A fazer uma leitura melhor do ambiente e ver o quanto vale a pena esse risco, né? Então, acho que em espaços como esse, que tem tantas mulheres trocando os aprendizados, é que outras mulheres têm uma grande oportunidade de serem ouvidas, de fato, né, de serem percebidas, né, de mostrarem o seu emocional e de ganharem força. Porque uma outra questão também da nossa sociedade é que as mulheres crescem aprendendo a concorrer, né? A gente é muito treinada para competir entre a gente. Então, a gente precisa fazer o contrário, né? Assim, dar as mãos, crescer junto, se apoiar. E são espaços como do Founder, Female Founder, a própria Mulheres Inovadoras e outras entidades aí que estão, né, vendo, como vocês falaram, oportunidades nesse universo de empreendedorismo feminino, é nesses espaços que a gente vai crescer junto, né? E vai ver aí a competitividade do nosso país crescendo com isso. É isso, obrigada, Janaína. Então, né, Mari? A competição, que é uma palavra que tem que ser falada também. Competição, é muito melhor do que competição, né? Exatamente. Bem, meninas, a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo, né? Eu sempre aprendo muito com vocês a cada momento que escuto. Todas as vezes que eu escuto vocês, aprendo uma coisa nova, né? Como foi dito pela Mônica, acho que quanto mais a gente estuda e troca, a gente se sente mais ávido, né? E com vontade de conhecer, aprender e, né, tentar se apoiar para a gente construir negócios fortes que possam impactar o mundo de verdade, né? E promover mais igualdade de oportunidades, principalmente. Então, aqui nós estamos trazendo duas grandes oportunidades. Uma que é o Founder, né, que a gente colocou já o link, vou pedir para a Mar também, se puder colocar aqui no chat, a oportunidade do programa para as mulheres, né, dependendo do estágio de desenvolvimento que tiver o seu negócio, quiser conhecer também, ficam convidadas a conhecer. E agora, caminhando para o final, queria que cada uma de vocês deixasse uma mensagem para essas mulheres que estão nos assistindo, que têm o desejo de tirar a sua ideia do papel, né, e que às vezes tem medo, tem insegurança, a síndrome da impostora, ou qualquer nome que seja. Que mensagem final que você deixa para elas? Né? A minha é que se der medo, vai com medo mesmo, né, e no final dá tudo certo. Gostaria de começar pela Samila. Por favor, Samila. Bom, eu acho que a gente tem que, de fato, ocupar um espaço, né, que majoritariamente foi masculino por muitos anos, mas que também é nosso, né, de direito, e a gente precisa focar muito mais no que a gente pode fazer diante disso, né, do que nas nossas limitações. Eu procuro levar isso aqui, eu e as minhas sócias. Então, como que a gente empodera as outras mulheres, exatamente isso que vocês falaram, né, com benchmark, network, conhecimento. E essa é uma grande oportunidade para a gente trocar, a gente vivenciar, né, não só nas dinâmicas do próprio programa, mas esse shopping depois, essa troca, né, no digital, a gente mantém as amizades. Eu mantenho muitas amizades com minha turma até hoje, e isso é muito rico. Então, acho que a gente pode aproveitar bem essa oportunidade para, de fato, empoderar umas às outras. E, bom, para mim, o ponto aqui como mensagem final seria muito o ponto da execução, né? Complementando aí o que você falou, Jana, se der medo, vai com medo mesmo. Acho que corroborando isso aí
vamos fazer, né? Vamos agir, mesmo que a gente não tenha tanta certeza disso. Às vezes a gente fica muito no âmbito da ideação, né? A gente fica pensando em muitas hipóteses, testando muita coisa na teoria, mas se de fato a gente vai para a execução, a gente consegue, o que a Mônica falou, errar rápido, entender rápido e já ajustar. Então, para mim aqui, uma coisa que sempre foi ponto crucial para a gente conseguir, inclusive, crescer rápido no início, né? De fato, essa capacidade de execução. Então, vamos embora, vamos agir. Maravilhosa. Muito obrigada, Samila. Queria agora passar a palavra para a Mônica, então, para o seu recadinho final. Eu acho que, de maneira objetiva, queria falar assim, não se alimente daquilo que te faz parar. Né? Então, qual que é o nosso tema hoje? O nosso tema não é desafio e oportunidades? Esquece os desafios. Fica falando de desafio o dia inteiro, não, sabe? Seja mais insensível às estatísticas que são contrárias. Não se alimente daquilo que te faz parar. Foca na oportunidade. Eu ficaria horas e horas e horas e horas falando das vantagens competitivas de ser mulher. Foca nisso. Né? Mas temos o só temos, não vamos ignorar, não, a gente não pode ser ignorante, né? A gente tem que conhecer para ter consciência, mas a gente tem que escolher muito bem do que a gente se alimenta. Nenhum dia da minha trajetória empreendedora eu me permiti me sentir de alguma forma com todas as estatísticas contra, eu nunca me permiti sentir incapaz. Eu nunca dei bola para as estatísticas que me faziam parar, e eu nunca me arrependi de ter feito isso. Então, seja insensível com o que te faça parar e não se alimente disso. Então, foca nas oportunidades. Se você olhar hoje na curva, né? Acho que foi a Renata que você falou da notícia que a Renata trouxe, né? Do crescimento das mulheres. Olha só, a gente está num momento de curva, de mudança cultural maravilhoso. Hoje, assim, nunca foi tão bom ser mulher na vida. Agora a gente está no momento certo, na hora certa. E a gente precisa agora executar e entregar resultado, porque é isso que conta no dia final. Sabe o que vai fazer a gente cada dia mais virar a chave? Mulheres que entregam resultado. Então, não abra mão da execução, não abra mão do resultado e não se alimente daquilo que te faz parar. Fantástico, Mônica. Já fiquei com vontade da gente fazer um bate-papo desse só pensando nas vantagens competitivas de ser mulher e empreender. Topam? Vamos fazer esse movimento, né? Porque a gente fica muito focado nas dores, né? E às vezes não ressalta tanto. Maravilhosa. Muito obrigada, Mônica. Queria convidar então a Fernanda para trazer o seu recado. Enquanto mulher, eu acho que a gente enfrenta diversos desafios diariamente em busca do nosso sucesso, né? Só que a gente não pode deixar com que essa desigualdade que a gente fala aqui, com esses pontos que as meninas trouxeram, nos desmotive. A gente tem sempre que focar e fazer sempre o melhor. E se eu pudesse falar, eu vou falar, faça o que você nasceu para fazer e não tenha medo de começar, só vá. Vá. Nunca tenha medo de começar aquilo que você deseja, aquilo que você planejou. Maravilha, muito obrigada, Fernanda. E Mari, as suas conclusões finais. Bom, eu sempre gosto de falar que inovação não se faz sozinha, né? Assim, complementando, então, o que eu estava falando antes. Não tenham medo nem vergonha de procurar ajuda e de se expor, né? Que vem esses receios. Mônica falou muito bem, né? Seja insensível ao que te faz parar. Então, ignora isso, vai em frente. Como elas falaram, né? Hoje a gente está num momento muito bom, muito oportuno. Tem muitas redes de apoio, né, para ajudar a vencer isso. E eu vou fazer um comentário assim que eu tenho falado em alguns painéis desse. Não olho para a questão de ser multitarefa como um elogio, tá? Eu olho para essa questão de ser multitarefa como uma desculpa para jogar mais coisa na gente, sinceramente. Então, assim, não quero ser multitarefa, não quero ser elogiada, eu quero ter o direito de fazer uma coisa de cada vez, ainda que seja impossível, estava 2. Mas, ou seja, eu quero dividir as tarefas, gente. Eu quero ajuda. Qual o problema de pedir ajuda? Sabe? E aí, eu até queria fazer uma provocação para a Mônica, né, quando ela estava falando aí no início, né, a galera da empresa, né, crescendo e mudando, né, e passando pela questão dos casamentos e filhos. Eu acho que eu tenho uma defesa, que eu acho que a licença paternidade tinha que ser ampliada, como alguns países falam, nem que seja para, né, dividir o espaço, né, a mulher fica um tempo, o homem fica um tempo, ou fica junto, porque se a gente começa a dar mais direitos para eles,
nessas questões, a gente começa a dar mais obrigações e responsabilidades pelo desenvolvimento desses pequenos seres e tudo que está em volta disso, como as tarefas da casa. Então, Mônica, olha aí, você vai dar mais espaço para os seus meninos cuidarem da cria em casa? Aqui, eu brigo com eles, falei aqui, reunião de pais, é reunião de pais, é reunião de mães, por que vocês não estão indo na escola dos meninos? Aqui a gente pega pesado com a turma, porque a gente entende, assim, o papel ele tem que ser amplo e a gente vive numa sociedade plural. Então, a responsabilidade é de todo mundo, né? Então, aqui a gente pega pesado com a turma. Maravilhosa. Maravilha. Mais uma vez, eu convido a todos que tenham um desejo de empreender, não saibam por onde começar, ou mesmo aqueles que estão crescendo o seu negócio para conhecer um pouquinho mais, né? Tá aqui no chat o link para que você possa fazer a sua inscrição. Só para destacar, quando você se inscreve, é feito um teste de avaliação do perfil. Então, o principal, você é receber quanto você tem a habilidade, digamos assim, né, as skills necessárias para ser empreendedor. Então, acho que pode te trazer também alguns insights para poder avaliar, né, essas suas características. E para encerrar esse nosso bate-papo, que eu amei, com muita gratidão por cada uma de vocês, Mari, Fernanda, Samila, Renata, Mônica e todos que nos acompanharam aqui, eu queria encerrar com um poema que eu ouvi essa semana, lido pela Denise Mourão, inclusive num encontro em que estavam mais de 500 mulheres trocando seus principais, né, desafios e oportunidades de empreender sendo mulher. Então, ser mulher é não desistir de lutar pelo que acreditamos, não descansar sem ter a certeza de que os filhos estão alimentados, equilibrar vários pratos todos os dias sem deixá-los cair. Ser mulher é encarar os desafios da vida e não desistir da luta, de uma forma qualquer. Ser mulher é ter decisão, envolver-se com razão nas questões que se tem. É deixar transparecer a sensibilidade nos olhos, nos momentos ruins, é ser o ombro amigo a quem precisa, é ocultar os desejos, os sentidos, para explodi-los em emoção. Ser mulher é ser menina, ao mesmo tempo é ser reconhecer numa canção. Ser mulher é ser honesta com os outros e consigo, é conviver numa sociedade machista e tê-los como amores ou como amigo. É ser verdadeira, é encantar a quem nos conhece. É ser amor, como ser uma flor que todo dia floresce. Uma excelente noite para vocês. Espero que nós possamos, de alguma forma, ter contribuído para que vocês se identifiquem, né, com cada uma de nós que está aqui hoje, com cada uma dessas mulheres maravilhosas que hoje alcançaram, né, muito do que era o objetivo lá atrás, né, às vezes algumas chegaram até além do que era pensado, né, mas que com muito desafio, com muita garra e com muita percepção de como que esses desafios se tornaram oportunidades. Então, mais uma vez, agradeço a todos vocês e desejo uma excelente noite. Obrigada. Só queria dar uma palavrinha. A gente deixou aí o link na descrição da Bolsa Feminina, que vai ser atribuída até 10 de abril. Então, se inscrevam aí nesse link, fi.co/join/JJJ, e a mulher que tiver o melhor teste até 10 de abril, a gente vai poder participar do programa gratuitamente, ok? Destacar que a nova turma começa, né, no dia 24 de maio, e as inscrições com um valor diferenciado vão até dia 22 de abril, né, para que vocês possam, então, se aproximar da gente, desse time fantástico. Boa noite, gente. Obrigada.